A surpresa foi descobrir que estava grávida, mas o CEO escondia um segredo que mudou tudo. O sol entrava pelas cortinas do luxuoso apartamento de Clara, mas a luz que deveria trazer novos começos estava sufocada pelo turbilhão de emoções dentro dela. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que notou foi a presença de Victor ao seu lado. Ele, o carismático CEO que a fez perder o fôlego na noite anterior, agora parecia tão distante. O calor de seu corpo, o jeito como seu olhar a fazia sentir a única mulher do mundo. Tudo isso a inundava de memórias e uma alegria repentina. Porém, essa alegria se transformou rapidamente em um nó no estômago quando o pensamento desejado tomou forma em sua mente. Ela estava grávida. A notícia se espalhou como um incêndio, trazendo uma onda de euforia. Mãe, era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Clara sorriu, mas a alegria logo cedeu espaço à insegurança. O futuro, que parecia promissor ao lado de Victor, agora estava envolto em nuvens de... Quem era aquele homem que, em uma noite, lhe entregara tanto amor e desejo? Com o início do dia, Clara decidiu investigar. O que ela conhecia de Victor era apenas a superfície. Mergulhou em suas redes sociais, conectou-se com amigos e, como um detetive em busca da verdade, descobriu pistas sobre um passado sombrio. Sua empresa era admirada, mas por trás dos palcos, rumores de traições e decisões controversas surgiam como sombras. Mentes curiosas comentavam sussurros de escândalos ocultos que poderiam entrar na luz a qualquer momento. Enquanto olhava pela janela, seu olhar fixou-se no horizonte, onde a cidade pulsava. Quais segredos estavam guardados, esperando pelo momento certo de serem revelados? O coração acelerou. Victor não era apenas o homem que a fascinava, ele era também um mistério. Cada detalhe que emergia de sua pesquisa parecia mais sombrio e intrigante. As promessas feitas naquelas horas de paixão se tornavam lembranças pesadas. Era possível confiar em alguém? A porta... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mulher frente a Clara parecia estar prestes a revelar o segredo que poderia mudar tudo. O ar ficou pesado. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Victor, ele não é quem você pensa que é, disse a visitante, a voz quase falhando. O coração de Clara disparou. Quem era essa mulher? O que ela sabia? Ele tem um passado complicado, continuou, abrindo a pasta e puxando documentos. E, por favor, não me faça perguntas. O que vou te contar é perigoso. Clara não conseguia desviar o olhar dos papéis que a mulher agora exibia. Era como se uma conexão invisível a puxasse mais perto, mas seu instinto gritava para que ela se afastasse. A mulher leu algumas linhas em um documento, e seus olhos escureceram. Ele foi casado. A esposa dele está morta. Mas isso não é tudo. A morte dela? As palavras pararam, como se fossem uma bomba prestes a explodir. Clara engoliu em seco. O que aconteceu com ela? Houve dúvidas. Acusações de envolvimento em algo muito mais sério. Ele passou a ser sócio de uma empresa ligada a um crime organizado. E quando a esposa o deixou, ele ficou distante. Até que ela foi encontrada morta. Um acidente ou foi um crime? As peças começaram a se encaixar na mente de Clara. Mas cada nova informação era mais avassaladora que a anterior. O seu Victor, o homem que a fazia sentir viva, poderia ser um assassino? A ideia era repulsiva. Você está dizendo que ele pode ser culpado pela morte dela? Não posso afirmar,
mas tem muita gente que acredita que sim. E a polícia não parou de investigar. A mulher hesitou, suas mãos tremiam levemente enquanto entregava a Clara uma foto. Era uma imagem de Victor com a esposa, sorrindo. A imagem perfeita de um casal. Clara sentiu o chão sob os pés se desfazer. O amor que brotava no peito mal tinha espaço para crescer, antes de ser esmagado por uma verdade devastadora. E se eu contar que a mulher está viva? A mulher finalmente lançou a bomba impactante. Já faz alguns meses, ela saiu do país e não voltou. Mas tem pessoas que querem atingi-lo por isso. O estômago de Clara se revirou. Se Victor tinha um passado dessa gravidade, teria ele escondido tudo isso dela? As promessas de amor e proteção que ele fez agora pareciam palavras vazias, como fumaça pelo ar. O bebê, o futuro deles estava em risco. Nesse momento, um grito ecoou pelo corredor do apartamento. Clara pulou. O que foi isso? A mulher olhou apressada para a porta. Pode ser ele. Você precisa decidir agora. Se ficar, vai ser arrastada para isso. Se sair, talvez você tenha uma chance de escapar. Era um alerta desesperado. Foi então que a porta se abriu e Victor entrou, sua expressão mudando instantaneamente ao ver Clara e a mulher estranha ali. A energia no ambiente mudou. O coração de Clara batia descontroladamente entre o amor e o medo. O que ela diria? O que aquele encontro significava para eles? Clara, quem é essa? A pergunta saiu de seus lábios como um grito de socorro e desconstruiu tudo. Clara sentiu um nó na garganta. O que você esconde de mim, Victor? Era o momento em que tudo tombava, e tudo o que eles construíram poderia virar cinzas. Clara sentiu o tempo parar. As palavras da mulher reverberavam em sua mente, uma sequência de perguntas sem resposta que a deixavam ainda mais inquieta. Victor se afastou um passo, o olhar perplexo. A tensão no ambiente era palpável. Clara, o que está acontecendo? Ele insistiu, sua voz carregada de confusão e preocupação. Eu preciso saber a verdade. O desespero vazou em suas palavras. O homem que ela amava estava cercado por segredos obscuros. O que mais ele escondia? O que mais estava em jogo? A mulher com a pasta fitou Victor com desprezo. Você não pode continuar mentindo para ela, Victor. Victor a ignorou, seu foco total em Clara. Esse é um mal-entendido. Eu posso explicar tudo. O tom súbito de defesa levava Clara a pensar em como ele poderia defender tanto uma mentira. Mas antes que pudesse formular a pergunta, um estrondo ecoou o apartamento. A porta principal foi arrebentada de forma brusca. Clara se virou, o coração disparado. 3 homens mascarados invadiram o espaço, suas figuras ameaçadoras ocupando a entrada. Clara gritou ao perceber os rostos escondidos sob as máscaras negras. Victor se colocou à sua frente, seu corpo tenso e protetor. Ninguém se mova. Um dos intrusos rosnou, a arma em mãos, brilhando sob a luz do apartamento. Os homens tinham uma energia de quem estava ali para causar danos, e Clara apertou os lábios, a adrenalina a invadindo. Victor, ela chamou, sua voz tremendo. O olhar dele a atravessou, confuso, mas determinado. Fique atrás de mim, ele mandou. Seu tom era firme, mas Clara sentia que a situação estava prestes a escalar. Sabemos que você esconde algo, Victor, disse um dos homens, com um sorriso sinistro. E viemos buscar o que é nosso. As palavras ecoavam com ameaçadora clareza. Clara se deu conta de que o passado de Victor não era apenas uma história trágica. Era uma vida que o seguia. Ele estava em apuros. Você não sabe do que está falando. Victor gritou, desafiador. Mas sua voz estava cheia de labaredas de pavor. Clara soube que tudo o que ela havia aprendido sobre ele estava prestes a se tornar ainda mais complicado. O homem à frente abriu um laptop e começou a mostrar a Victor. Eram fotos, documentos, um histórico de dívidas.
Clara tentou compreender, mas tudo era confuso demais. Esse é o preço, Victor. O que você fez não ficará impune, ele disse, a raiva na voz misturada à ameaça. As lentes da câmera do laptop mostravam uma foto de uma pessoa familiar. Clara Victor bradou, a voz soando intensa. Eu não sabe do que estão falando. Mas eu vi. O que está acontecendo, Victor? O nó no estômago dela crescia. Ele estava cercado por uma rede de mentiras que se desenrolava em frente aos seus olhos. Então, o homem se virou e, com um gesto brusco, fechou o laptop. A hora de conversa acabou. Ele se lançou em direção a Clara, mas Victor se lançou na frente dela, em gesto de proteção. Saia dela. É a única chance que você tem. Um tiro disparou. O estrondo ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Victor caiu, a expressão dele instantaneamente mudando. A cena se transformou em um quadro surreal, como se o tempo estivesse distorcido. Clara gritou. Um grito desesperado, enquanto o mundo desmoronava ao redor dela. Victor. Ela correu até ele, seu corpo caído no chão, o sangue começando a se espalhar. Os invasores refletiam um triunfo aterrador nas expressões deles. Você, ele murmurou, cada palavra um esforço. Fique longe deles. E enquanto a dor lhe consumia, Clara percebeu que tudo aquilo havia começado com uma noite mágica e terminava em um pesadelo sem fim. O amor dela agora estava em jogo. Mas a verdade era ainda mais sombria. O que fazer agora? Victor tinha segredos que poderiam ser fatais, e Clara não sabia se os homens iriam parar por ali ou se a próxima vítima seria ela. Desesperada, ela olhou para o futuro indefinido diante dela. Tudo o que ela entendia sobre o amor estava se desfazendo em um instante cheio de sangue e perigos. E a pergunta permanecia: quem estava realmente no controle dessa situação? Clara sentiu o tempo parar. O pânico a consumia enquanto ela estendia a mão para tocar Victor, seu corpo caído no chão. O cheiro do sangue fresco começou a misturar-se ao ar, e ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O grito de Victor ecoava em sua mente. Fique longe deles. Mas era tarde demais. Os homens mascarados avançaram, e enquanto um deles disparava sua arma, o resto parecia estar em uma coreografia ensaiada de destruição. Clara não podia pensar, apenas agiu. Ela se abaixou, puxou Victor para trás e se escondeu atrás do sofá. O batimento do seu coração ecoava em seus ouvidos, ensurdecedor. Você não pode fugir, Victor. A hora da verdade chegou, gritou um dos intrusos. Clara olhou para o rosto de Victor, que agora estava pálido, e sentiu uma onda de desespero. Ele precisava de ajuda, mas como poderia fazer algo sem se colocar ainda mais em perigo? Não, não façam isso, Clara implorou, sua voz trêmula. O homem que parecia ser o líder sorriu, uma expressão de prazer malicioso. Ele se virou para os outros e disse: vamos deixar eles se divertirem um pouco. Temos contas a ajustar e não precisamos nos apressar. Nesse momento, uma luz brilhante invadiu o apartamento. A porta do corredor se abriu abruptamente, e uma figura conhecida, uma mulher com cabelo escuro e roupas formais, entrou com a autoridade de alguém que não tinha medo de nada. Parados, a polícia está aqui. A mulher era a mesma que havia visitado Clara anteriormente, mas agora seu olhar era diferente. Havia uma determinação que Clara não conseguia ignorar. Os homens hesitaram e Clara percebeu uma oportunidade. Vamos, Victor, levante-se. No entanto, Victor mal conseguiu mover os lábios. O impacto do tiro era visível. O intruso parecia prestes a reagir, mas a mulher lançou algo para o chão. Um gás espesso começou a se espalhar, e os homens começaram a tossir, confusos. Clara, me ajude! Victor chorou,
mas as palavras pareciam pesadas, cheias de dor. Clara olhou para ele e então para a mulher que se movia rapidamente, gesticulando como se estivesse dando instruções. Vá, agora! Gritou a mulher. Clara hesitou. O medo a paralisava. Fique com Victor. Estou aqui para ajudar. O que estava acontecendo? O pânico grudou no fundo de seu estômago. A última coisa que ela queria era deixar Victor para trás, mas não havia outra escolha. Em um movimento rápido, Clara agarrou Victor com toda a força que tinha e começou a arrastá-lo para longe do alcance dos intrusos. Ela olhou para trás apenas uma vez. Os homens estavam em total desordem, mas ainda muito perigosos. De repente, o homem à frente puxou uma arma. As portas estavam se fechando. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. A mulher misteriosa virou-se repentinamente e arremessou um objeto contra o líder dos invasores. Clara ficou paralisada. O que era isso? Um brilho ofuscante iluminou o apartamento. O homem caiu. Levante-se, Victor! A voz de Clara era um sussurro desesperado. Enquanto ela puxava Victor para fora, ouviu um estalo e outro disparo. Ela se virou para ver a mulher caída, uma expressão de dor em seu rosto. Por quê? A voz tremeu em sua mente. Você precisa saber a verdade. Clara, o que está acontecendo? Victor sussurrou, seu olhar confuso. A mulher, gemendo, olhou para Clara, uma súplica em seus olhos. A verdade sobre Victor, você precisa saber. Ele não está apenas envolvido com eles, ele também é um deles. O coração de Clara parou. O quê? Seu mundo desabou. A mulher riu fracamente, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar. Ele é mais complicado do que você imagina. O que você realmente acha que sabe sobre ele? Os olhos de Clara se arregalaram. Ela se sentiu como se estivesse em um pesadelo. O que mais Victor estava escondendo? Um asfaltado de incertezas a envolveu. Quais segredos ele guardava? Clara, não acredite nesse jogo. Não é verdade. Victor tentou se levantar, mas a fraqueza o deixou no chão. Clara olhou bem no fundo de seus olhos e não viu amor, apenas um abismo de incerteza. Eu não sei mais o que pensar, Victor. E naquele momento, tudo mudou. A verdade que ela temia estava apenas começando a emergir, e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Victor? As sombras dançavam ao seu redor, e Clara percebeu que o jogo estava longe de acabar. Clara sentiu tudo desmoronar ao seu redor. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um sino alarmante. Victor, ele é mais complicado do que você imagina. O que isso significava? Cada segundo parecia um século, enquanto o olhar intenso de Victor se entrelaçava com suas dúvidas. Clara, vem aqui! Victor implorou, sua voz fraquejando. O pânico no ar era palpável. A mulher caída estava se contorcendo, claramente em dor. Mas ainda assim havia algo em seu olhar que obrigava Clara a prestar atenção. Você precisa saber a verdade. A mulher tentava falar, mas as palavras vinham com dificuldade. Clara se sentiu quase paralisada. O que mais poderia ser revelado? Victor não conseguiu esconder o desejo dela. Mas se ele também estava escondendo algo sombrio? Victor, Clara começou, mas foi interrompida por um novo estrondo. Um dos intrusos, ainda na mira, começou a se levantar com um olhar furioso. Ele não estava acabado. O alerta disparou em sua mente e Clara viu com horror mais um tiro ecoar pelo ar. Um instante de silêncio se seguiu. Clara mal respirava. O impacto do tiro fez com que Victor cambaleasse, mas não caiu. Em vez disso, ele levantou a mão, destemido, como se tivesse algo a esconder. E então ela viu o brilho metálico na palma da mão dele. Não, Clara murmurou. Era uma arma. Você está com a arma? Os olhos dela se arregalaram de incredulidade. No fundo da confusão,
Uma revelação se acendeu. Existem segredos que mudam tudo. Victor sorriu. Mas não era um sorriso afetuoso. Era um reconhecimento sombrio. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. Como assim, Victor? Seu coração socava em seu peito, a dor crescia. O que está acontecendo? E no momento em que as últimas palavras escapavam de seus lábios, o tempo se distorceu. Eu precisava protegê-la. Você não entende. Ele estava fraco, mas a determinação em seus olhos era feroz. A mulher ao seu lado estava mais pálida, como se a revelação a tivesse drenado. Precisamos ir. Eles não vão parar por aqui. O instinto de Clara era não acreditar, mas a realidade estava diante dela. Seu amor havia se transformado em um espectro de desconfiança e medo. Não era apenas um CEO carismático agora, mas um homem envolvido em algo muito, muito mais terrível. Não, eu não irei a lugar nenhum. Clara gritou, a adrenalina a movendo. Você está com eles? É isso? Seus olhos se encheram de lágrimas. A verdade que ela temia brotava. Uma planta venenosa se espalhando em seu coração. Não! Victor parecia desesperado, mas sua mão nunca baixou. E então, tudo se intensificou. A porta do apartamento voou para dentro. Estilhaços de madeira voando pela sala. Era um homem, mas não era um dos intrusos. Alto e imponente. Ele parecia uma sombra de perigo, com um olhar frio e calculista. Victor, o jogo acabou. Você não pode mais escapar. A tensão aumentou. Clara sentiu como se um nó estivesse em sua garganta. E então, em um movimento que fez seu estômago despencar, o homem apontou para a mulher caída no chão. A ordem era clara. Você sabia o risco. Ela não deveria ter vindo até aqui. Você a traiu? A verdade foi como um soco em seu estômago. Victor tinha cometido uma traição não apenas com palavras, mas com ações. Ele era o traidor, desde o início. Eu estava tentando proteger você, Clara. Ele conseguiu gaguejar. Mas agora tudo parecia um mar de mentiras. Ela era uma agente infiltrada, para te proteger. Proteger de quê? Oceano de confusão surgindo. A mulher que tentou alertá-la também era parte do jogo? A morte da minha esposa não foi um acidente. Victor gritou. Eu não sou quem você pensa, e não sou o único na linha de fogo. O homem que estava de pé levantou a arma, dirigindo o cano novamente a Clara. As coisas estão muito além de você agora. Um manto pesado de escuridão cobria tudo. O coração de Clara disparava. Cada palavra era um golpe. Cada respiração uma batalha. Ela olhou para Victor, vendo os olhos dele se estreitarem. Havia algo mais ali. Uma verdade cruel que estava prestes a ser revelada. O eco do passado retornou. Entre os ecos de traição e amor, uma pergunta crucial pairava. Quem era realmente a verdadeira vítima? E repentinamente, tudo se despedaçou quando o ciclone que estava escondido no interior da casa se desfez em trovoadas. Uma explosão estourou. E a última imagem que Clara teve, antes de tudo se apagar, era o rosto de Victor, cheio de um amor e desprezo que a feriram profundamente. A escuridão a engoliu, deixando apenas uma dúvida angustiante. Quando a luz finalmente voltasse, quem seria o verdadeiro vilão nessa história? Clara sentiu tudo desmoronar ao seu redor. A escuridão a engoliu, e as palavras da mulher ecoavam em sua mente como um sino alarmante. Victor, ele é mais complicado do que você imagina. O que isso significava? Cada segundo parecia um século, enquanto o olhar intenso de Victor se entrelaçava com suas dúvidas. Victor implorou, sua voz fraquejando. A mulher caída estava se contorcendo, claramente em dor. Mas Clara era incapaz de desviar os olhos de Victor. O homem à frente, o líder dos intrusos, se preparou para disparar a arma. O clima no apartamento era de pura tensão e pânico. Victor! Clara gritou, mas o eco de sua própria voz parecia distante. Um estrondo ressoou, e o ar ficou pesado. Então,
Em meio ao caos, tudo ficou em câmera lenta. A porta do apartamento irrompeu em pedaços. Do outro lado, surgiram 2 policiais, armas em punho. "Polícia!" um deles gritou, sua presença imediata provocando um turbilhão na sala. Os intrusos hesitaram, confusos. O homem que apontava a arma para Clara desviou a atenção, e foi quando tudo aconteceu. Uma explosão, não um tiro, mas uma explosão real. O chão tremeu sob os pés de todos e Clara caiu para trás. A parede ao lado se desfez. Estilhaços de gesso e vidro voaram como se fossem fragmentos de uma bomba. O mundo ao redor se transformou em cacofonia e fumaça. "Não!" Victor gritou, tentando se levantar, mas a explosão lançou Clara mais longe e a dor a paralisou. O que estava acontecendo? Dentro da confusão, Clara viu a figura da mulher, ainda caída, mas agora empurrando algo. Algo que brilhava. Era a arma. A mulher a alcançou, e antes que Clara pudesse entender, a atirou em direção ao líder dos intrusos. O tiro ecoou, mas não era um disparo comum. Era um dispositivo que iluminou a sala com uma luz ofuscante, quase como um flash. O lugar virou um espetáculo de luz e sombra. O homem que estava prestes a atacar Victor caiu, a expressão de triunfo transformando-se em terror. "Você não deveria ter feito isso", sua voz rasgou o ar. Mas antes que pudesse se levantar, a luz também iluminou o rosto da mulher, e Clara ficou paralisada. Era a esposa de Victor. Clara não teve escolha. Seu mundo virou de ponta cabeça. O que quer que soubesse, aquilo mudava tudo. Ela estava viva. Mas por quê? O que estava acontecendo? "Clara", Victor chamou, sua voz agora misturada com a confusão. "Fique longe dela." A mulher, agora revelada, se levantou lentamente, sua expressão uma mistura de dor e determinação. "Clara, você tem que me ouvir. Victor não é um assassino. Ele foi forçado a fazer isso." O olhar dela liberou uma onda de desespero e tristeza. "Você não entende. Estou aqui para pará-los antes que seja tarde demais." Antes que quem seja tarde demais? A incredulidade tomou conta de Clara. Tudo o que ela acreditava, tudo o que havia sentido parecia irremediavelmente enfraquecido diante da verdade. Os policiais, atordoados pela cena, começaram a recuperar a compostura. Um deles gritou: "Assemble-se! Precisamos de apoio imediato!" O pânico tomou conta da sala enquanto a luz da explosão começava a se desvanecer, revelando a verdadeira extensão da devastação. "Victor, o que você escondeu?" As lágrimas se acumulavam nos olhos dela. Ela queria entender, mas ao mesmo tempo tinha medo da resposta. "Clara, escute, eu nunca quis que você estivesse assim. Eu fiz isso por nós." Ele já estava em pé, ainda fraco, mas a urgência em sua voz quebrava seu coração. A esposa, ela estava infiltrada. E eles não eram quem pensavam que eram. "Eu protegi você, porque você não sabe o que está em jogo." A esposa de Victor, agora de pé, olhou para ele e disse com um tom grave: "É hora de você decidir, Victor. Fomos enganados, e pode ser tarde demais para todos nós." O silêncio após a explosão era ensurdecedor. Clara olhou entre eles, as peças começando a se encaixar. Mas o que mais estaria escondido? E enquanto tentava processar tudo, um novo grupo entrou pela porta destruída. Eles estavam vestidos de preto, com um olhar calmo e perigoso. Uma voz baixa cortou o ar. "Estamos aqui para levar você, Victor." A tensão na sala disparou, e Clara percebeu que seu mundo, aquele que ela acreditava ser real, estava se despedaçando em 1000 pedaços. Não era uma luta por amor, era uma luta por sobrevivência. E mais devastador ainda, ela sabia que a verdade sobre quem era Victor poderia ser muito mais sombria do que ela jamais imaginou. O que aconteceria agora?
quem realmente estava nos bastidores desse jogo mortal. O ambiente estava em caos. A tensão era palpável. Clara só conseguia olhar entre Victor e a mulher caída, sua mente girando como um turbilhão. A presença dos novos intrusos tornava tudo ainda mais confuso. O olhar apavorado de Victor a fazia sentir uma dor que parecia se espalhar pelo peito. Ela precisava de uma resposta, mas tudo estava se desmoronando ao redor. "Estamos aqui para levar você, Victor", disse um dos homens, enquanto os outros revezavam olhares entre ele e a mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso, claro, até que a mulher levantou a mão, um gesto que fez todo mundo parar. "Espere, vocês não sabem o que estão fazendo." Ela parecia determinada, mesmo que visivelmente ferida. Clara não conseguia entender. Era uma aliada ou uma inimiga? Cada segundo era precioso, mas o relógio tinha parado. "Seu jogo acabou, Victor." O tom da voz do líder dos invasores era desafiador, quase triunfante. Victor, ainda fraco, lutava para se manter em pé. "Se você tiver alguma chance de escapar, melhor venha agora." "Seus conspiradores!" Clara exclamou, percebendo que tudo se desenrolava como um pesadelo sem fim. O olhar de Victor, que antes era de confiança e amor, agora parecia aterrador. Como poderia isso ser real? Como alguém que a tinha feito sentir-se tão completa também poderia adotar uma vida de engano? Então, em um momento de pura adrenalina, algo explodiu. Não um tiro, mas uma explosão de luz que fez todos se cobriram. Um explosivo que estava escondido em um canto do apartamento. Clara ficou atordoada. A fumaça cercou, enquanto as paredes pareciam se mover. No meio da fumaça, Clara ouviu gritos. "É agora, vamos!" Era a voz de Victor. Mas ele não era o único a se levantar. A mulher, que agora parecia mais uma figura de um filme de ação, estava lentamente se levantando. Uma força inabalável a guiava. Mas a maior reviravolta aconteceu quando Clara finalmente conseguiu enxergar o que estava acontecendo. Em meio ao caos, ela viu algo brilhar nas mãos da mulher. Era um dispositivo, e não era um qualquer. Era um controle remoto, e estava piscando em um vermelho intenso. "Não pode ser!" Clara gritou, seu coração a mil. "Você está trabalhando com eles?" O olhar de horror tomou conta de seu rosto enquanto a verdade começava a se revelar. A mulher não só era uma agente infiltrada, mas uma traidora, e a explosão era parte de um plano maior. "Ei, precisava que você visse a verdade, Clara!" gritou a mulher. Mas Clara não queria ouvir. Cada palavra dela era como veneno. Victor, percebendo a gravidade da situação, olhou para Clara com desespero. "Não acredite nela. Eu fiz tudo isso por você." Mas como poderia confiar em alguém com tantos segredos? E então, em um movimento quase instintivo, a mulher pressionou um botão. Uma série de imagens começou a aparecer em um pequeno visor que ela segurava. O rosto de Victor se contorceu, mudando entre medo e raiva. Ele estava sendo exposto, e Clara percebeu que as imagens mostravam uma rede muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Poderes, traições, tudo revelado na tela. A última imagem congelou o sangue nas veias de Clara. Era uma foto dela, tirada há algumas semanas. Com uma sombra ao fundo, alguém a seguia. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você está fazendo?" gritou, a adrenalina a dominando. "Você é a peça-chave desse jogo, Clara." A mulher respondeu com um sorriso frio. "Não era apenas sobre Victor. Era sobre você o tempo todo." Victor ficou paralisado, seus olhos se arregalando como se a verdade tivesse desmoronado sobre ele. A traição se espalhou pelo quarto como um veneno, e Clara tinha certeza de que tudo o que acreditava saber tinha mudado. Com um último olhar para Victor, que estava devastado, Clara se virou para a mulher.
O que você quer de mim? Sua voz tremia. As respostas que você sempre buscou, mas não sabe que precisa. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. E o tempo está se esgotando. O mundo que Clara conhecia estava se desmanchando, e ela não tinha ideia do que vinha a seguir. Tudo o que ela sabia estava agora em dúvida, e a única certeza que restava era a semente da desconfiança plantada entre ela e Victor. O que mais esconderiam? E assim, Clara se viu no meio de um labirinto sem saída, com inimigos em todos os lugares e verdades pendendo como uma espada afiada sobre sua cabeça. Em quem ela realmente poderia confiar? Essa virou a pergunta que ecoava sem parar em sua mente. Clara estava perdida em um mar de confusão e desespero. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. Victor não é um assassino. Ele foi forçado a fazer isso. O que isso queria dizer? A sala estava tomada pela tensão e ela sentia o peso da verdade, prestes a despencar sobre seus ombros. Você não pode acreditar nela, Victor implorou. A expressão de seu rosto, uma mistura de dor e raiva. Eu só queria proteger você, Clara. Mas como ele poderia ter agido assim, se a proteção envolvia tantas mentiras? A mulher, agora de pé, sentia seu olhar intenso sobre ela. Você precisa entender que está no centro disso tudo, Clara. Não pense que você está segura aqui. A gravidade em sua voz era tão profunda que Clara mal conseguia respirar. Mas antes que pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala foi arrombada novamente. Mas não era um invasor. Era um grupo de homens armados, uniformizados, com fisionomias frias. Mais uma vez o caos se instalou. Todos no chão! Um deles gritou, fazendo o coração de Clara disparar. O líder dos novos intrusos apontou a arma diretamente para a mulher. Você traiu a ordem. Agora é tarde demais. O impacto das palavras fez a atmosfera vibrarem. O rosto da mulher endureceu. Aquela situação havia escalado para algo muito maior. Victor, que estava começando a se levantar, olhou para a mulher com desespero. Não, eles vêm atrás de você. A profundidade de seu sentimento ressoou nas palavras. O que ela tinha feito? O mundo de Clara girava, e a necessidade de resposta era esmagadora. Uma segunda explosão ecoou. Clara viu a mulher cair, o vidro estourando ao redor dela, e seu corpo balançando. Não, 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 não! Clara gritou, enquanto um pânico gelado se espalhava pelo seu corpo. O homem que disparou não hesitou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. No entanto, a verdadeira reviravolta veio na forma de um grito distante. Parem! O que vocês estão fazendo? Uma figura familiar surgiu do fundo do corredor. Era o pai de Clara, com um olhar determinado e cheio de fúria. Apenas deixem minha filha e saiam. Ele segurava uma arma, um contraste gritante com sua aparência geralmente pacífica. Pai! A surpresa se misturou ao medo no coração de Clara. O que ele estava fazendo ali? E por que tinha uma arma? Não, saia daqui! Clara gritou em desespero. Mas ele não ouviu. A expressão de preocupação em seu rosto era palpável. Você não entende. Eles estão atrás de você, Clara. O rosto de Victor estava contorcido em horror. O ar ficou pesado com a tensão. Ele sabia de tudo, sussurrou a mulher caída, a voz fraca. Eu não estava sozinha. Sempre houveram outros. O mundo de Clara se despedaçou. O pai, o homem que sempre a protegeu, estava envolvido nesse jogo sombrio. Uma luta interna e visceral começou a tomar forma. O que você está dizendo? A incredulidade atingiu Clara como um golpe. Você me deixou que eu me enredasse nisso tudo? Os homens armados se prepararam para atacar, mas antes que qualquer coisa acontecesse, o chão abaixo deles começou a tremer.
Uma série de explosões maiores estouraram nas proximidades, fazendo o prédio tremer e rachaduras surgirem nas paredes. Não pode ser! O líder gritou, recuando momentaneamente, mas a atenção rapidamente se voltou novamente para Clara e sua família. A mulher que caíra começou a sorrir, apesar da dor mortal. Finalmente chegou a hora da verdade. E era nesse momento caótico, enquanto Clara tentava juntar todos os pedaços e entender que seu pai era parte disso, que a única certeza se tornava uma dúvida aterradora. Quem realmente estava manipulando quem nesse jogo de vidas? A fumaça começava a cobrir tudo, e as vozes se misturavam em um eco de gritos. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais ela não sabia? A verdade havia se revelado, mas custaria muito mais do que ela pensava. E a questão permanecia: até onde ela iria para salvar as pessoas que amava? Mesmo quando essas pessoas poderiam ser a maior ameaça de todas. Clara estava perdida em um mar de confusão e desespero. As palavras da mulher reverberavam em sua mente, como se um eco as estivesse repetindo incessantemente. Victor não é um assassino. Ele foi forçado a fazer isso. Ao redor, a tensão era palpável e ela sentia o peso da verdade prestes a desabar sobre seus ombros. Você não pode acreditar nela, Victor implorou, a angústia distorcendo suas palavras. Eu só queria proteger você, Clara. Mas seu coração se partia ao perceber que a proteção de Victor estava envolta em sombras e mentiras. A mulher, ferida, observava a cena com um olhar intenso, como se cada fragmento da verdade estivesse prestes a se revelar. Você precisa entender que está no centro disso tudo, Clara. Não pense que você está segura aqui. As palavras pareciam uma profecia sombria, e então a porta do apartamento foi arrombada novamente. Mas não era um invasor qualquer. Era um grupo de homens armados, com expressões frias como pedras. Todos no chão, um deles gritou. O coração de Clara pulou no peito. A situação escalava em direção ao caos. Pai? Clara exclamou, ao ver seu pai surgir com uma arma na mão. Mas ele não parecia preocupado. Eles são os inimigos, vociferou, mas ela só sentia angústia. Não, pai, saia daqui. Victor estava lá em pé tentando entender. Clara, eles não estão aqui para nos proteger. Eles estão atrás de mim. Sua voz transparecia desespero. Os homens armados se aproximando pareciam prontos para qualquer coisa. O líder, um cara musculoso com cicatriz no rosto, apontou a arma para a mulher no chão. Você traiu a ordem. Agora é tarde demais. Uma onda de adrenalina passou por Clara, sentindo que tudo ia explodir. Um novo estrondo cortou o ar. Era silêncio, até que do nada uma explosão ecoou do andar de cima, fazendo a estrutura tremer. O teto desabou, gritos ecoaram no corredor. Clara mal teve tempo de reagir. O desespero tomou conta enquanto os escombros caíam ao seu redor. Num impulso, Clara agarrou Victor pela mão e puxou-o para fora do caminho dos escombros. Vamos, precisamos sair daqui. O medo iluminava seus olhos. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra apareceu diante deles. Era a esposa de Victor. Ainda viva, mas agora com um olhar muito mais determinado. Clara, você precisa decidir agora. A voz dela soava urgente e ansiosa, como se todas as vidas estivessem nas mãos de Clara. Crucialmente, ela apontou para o fundo do corredor. Eles vêm para nós. Se você não escolher agora, ficará presa aqui. O pânico fez a respiração de Clara acelerar. E então, em meio ao caos, uma cena completamente inesperada se desenrolou. O líder dos invasores virou-se bruscamente, sua expressão transbordando de incredulidade. Você não é a única que pode fazer um jogo de poder, Victor. As palavras cortaram o ar como uma espada. O homem que antes parecia tão confiante, agora estava hesitante. E foi quando o olhar de Clara caiu sobre algo na mesa
uma pasta cheia de papéis. Seus olhos se arregalaram com a revelação. Em uma rápida olhadela, pôde ver fotos de Victor e seus antigos parceiros, algumas com um rótulo. Haviam planos maiores em jogo. Isso não pode ser, Clara sussurrou. E naquele momento, tudo mudou. Ela se deu conta de que Victor não estava apenas no meio de uma briga. Ele era parte de algo muito maior, algo que envolvia traições que faziam todas as suas preocupações parecerem pequenas. Mudei de lado, Clara. Ele pode ganhar, mas você também pode perder, gritou o homem. O veneno em suas palavras era claro, e o chão sob seus pés parecia estar desmoronando. A verdade é que todos nós somos apenas peças nesse jogo. E você, Clara, pode ser a peça mais importante de todas. No instante seguinte, um grito cortante ecoou pelo ar. Era a mulher, que agora parecia mais uma aliada do que uma inimiga. Ela caiu, a dor estampada no rosto, e em meio ao tumulto, algo se quebrou dentro de Clara. O que mais ela não sabia? Qual era o verdadeiro papel de cada um ali? Sua mente girava. Estava em um labirinto de mentiras, e toda a confiança que tinha em Victor havia se desintegrado. Agora, tudo estava em jogo. O que viria a seguir? A que ponto cada um estava disposto a chegar? E mais importante, como se salvar em meio a todos aqueles que se tornaram inimigos? O futuro estava nebuloso, e Clara sentia como se, a qualquer momento, poderia ser arrastada para uma escuridão que não conseguiria escapar. O silêncio da sala se quebrou com o impacto das palavras. Clara olhou entre Victor e a mulher ao chão. Suas emoções, um turbilhão. O caos que a cercava parecia um pesadelo, e a revelação da traição a deixou paralisada. Decida, Clara. A urgência na voz da mulher cortou o ar. Sentindo uma agitação crescente, Clara agarrou a mão de Victor. O que você fez, Victor? Sua voz tremia, enquanto a batida do coração ecoava em seus ouvidos. O que mais você esconde? A mulher se levantou lentamente, a dor em seu olhar misturada a um fervor intenso. Eu não sou a vilã aqui. A verdade vai além de nossos sentimentos. Você precisa entender. O ambiente estava tenso. Os homens armados observavam cada movimento, prontos para agir. Victor, ainda fraco, tentou se manter de pé. Eles estão tentando nos derrubar, Clara. Não podemos deixar isso acontecer. Então, uma explosão de luz e som cortou o ar. O teto desabou enquanto gritos ecoavam. Clara, num impulso, puxou Victor e a mulher para longe do caos. O chão tremia sob seus pés. Os homens armados estavam em desordem e o perigo aumentava a cada segundo. Venham comigo, temos que sair antes que tudo desmorone. A voz de Clara, agora firme, ecoou como um comando. As sombras da dúvida começaram a se dissipar. Ela sabia que precisava ser a heroína daquela história, mesmo que estivesse perdida. Clara, eu... Victor tentou protestar, mas ela fez um gesto breve. Agora não é a hora de palavras, Victor. A ação é tudo o que temos. Eles correram, os sons da batalha e dos escombros atrás deles, a adrenalina guiando cada passo. Uma saída se aproximava, e Clara podia sentir que estava perto do final dessa jornada. Mas, antes que chegassem à porta, um dos homens já estava em movimento, disparando sua arma. A bala ricocheteou próximo a Clara. Um grito desesperado ecoou ao redor quando a mulher se jogou em direção a ela, protegendo Clara com seu corpo. O impacto foi forte, e Clara mal teve tempo de gritar. O mundo parou por um instante. Clara sentiu um aperto no peito. Não, não! A mulher caiu e tudo parecia escurecer. Victor a segurou, seus olhos marejados de dor. Ela se sacrificou por você, Clara. Sua voz era um sussurro entrecortado. Mas a determinação de Clara cresceu. Não posso deixar isso terminar assim. O que estava em jogo era maior do que ela poderia imaginar. Elas eram mais do que peças em um jogo. Eram mulheres lutando por suas vidas.
A raiva incendiou seu coração. Se não posso ter a verdade, então lutarei por ela. Então, com um grito feroz, Clara se virou e enfrentou os homens restantes, a força borbulhando dentro dela. Aqui estou, venham pegar o que é meu. Foi aí que os policiais invadiram o local, uma onda de autoridade pronta para restabelecer a ordem. Sorrisos de alívio começaram a surgir entre os aliados, enquanto Clara sentia o peso do mundo caindo lentamente sobre seus ombros. O campo de batalha se transformou em um espaço de resiliência. No final, Clara se virou para Victor, os dois com lágrimas nos olhos. Nosso futuro não pode ser construído em mentiras, ela disse, limpando as lágrimas. Precisamos ser sinceros, não apenas um com o outro, mas com nós mesmos. A verdade finalmente os libertou. Com os homens neutralizados e a polícia no controle da situação, Clara e Victor puderam respirar. Em meio à reconstrução do que restou, Clara olhou para o horizonte. Esta é a nossa chance, Victor. Vamos reconstruir isso, juntos com honestidade, ela disse, segurando sua mão. Mas no fundo, o nervosismo lingueirava. O que o futuro traria? Quais segredos ainda poderiam espreitar nas sombras? Enquanto eles se afastavam, Clara sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. E agora, se você chegou até aqui e amou essa jornada intensa, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram esses contos. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final desta história. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.